Nós vamos ver o que está acontecendo nessa peça. Basicamente é isso que nós estamos vivendo neste momento. O contexto da nossa sociedade é isso: interação, participação, convivência, rede, conectado, comunicação, o fluxo, centralização, sociedade, tudo isso é o que a gente traz. E aí a gente pensa sobre redes sociais. Não dá para a gente falar de conexão, de conectando, de gestão de resultados, se a gente não souber um pouco sobre redes sociais. E basicamente rede social são relações, são relacionamentos. E rede social, desde que o homem começou a se relacionar, a gente tem redes sociais. E as relações estabelecem caminhos, conexões, caminhos. 3 ou mais pessoas interagindo, redes são pessoas interagindo. 3 ou mais pessoas interagindo conformam uma rede social que tem mensagens entre essas pessoas. E nós estamos vivendo com as redes sociais, que são as sociedades. Eu sou uma rede, uma pessoa é uma rede. Eu tenho a minha rede de amigos dos meus amigos e que me influenciam também. Eu sou influenciado pela minha rede. Eu sou influenciado e às vezes nem sei. Existem pesquisas hoje que dizem que até quem fuma pode ser influenciado por outra pessoa de um outro grau da rede que também fuma. Obesidade. Eu trago para vocês um pouco sobre as redes sociais, que é um estudo hoje da nova ciência das redes. O mundo não é mais desse jeito. Não é uma coisa estática. O mundo não é as localidades onde eles estão. O mundo está assim. Fluxo, muita conectividade, muita interatividade, e é de certa maneira por isso que a gente está vivendo às vezes com muita ansiedade. Mas o que está acontecendo? Eu já sei. Sim, a gente já sabe hoje o que está acontecendo no mundo em muito menos tempo. E aí, agora o mundo com tanta interatividade, e nós temos uma sociedade em rede. Por isso que o Zé Flitz fala: a rede pega, notícia ruim se espalha, e se espalha mesmo, cada vez mais. Olha como é o mundo hoje. Quem diria, né? Que hoje um reciclador de lixo, ele está investindo, comprando Bitcoin, lá na bolsa de Bitcoins. Ou então o Pajé, né? Pajé ligadão, novo papel social do Pajé, ligado aí no computador. Temos também aqui isso aí, ó. Né? É isso que nós temos. Passamos do século XIX para o século XXI, sem passar pelo século XX. Muito bom. Então, novas sociedades em rede estão emergindo. É isso que está acontecendo. Imagino aqui, eu tenho pessoas aqui provavelmente que me conhecem, que nem sabiam que vinham aqui. Então é muito interessante o quanto nós estamos conectados. E nós temos uma nova ciência das redes, que é uma ciência que quer explicar a fenomenologia da interação. Olha que interessante. A fenomenologia, porque existem fenômenos sociais acontecendo, e as redes sociais são agora também uma ciência que há 5 anos eu tenho me dedicado a estudar junto com outros amigos. Esses são alguns proeminentes já conhecidos, mais ou menos de 20 anos. Eles nos trazem livros. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre as redes, que é importante a gente saber por que acontecem as redes. 6 graus de separação, tem filme na Broadway, tem filme no cinema, tem peça na Broadway. Esse poder das conexões é muito interessante também. E o Linked, que é outro livro muito interessante. Aqui no Brasil, eu tenho a grata satisfação de aprender com Augusto de Franco, da Escola de Redes. E infelizmente Oswaldo Oliveira deixou-nos muito cedo esse ano, no começo deste ano. Oswaldo Oliveira também. Devido à rede, nós podemos conhecer mais sobre a Escola de Redes nestes ambientes de rede, na internet, no YouTube. E aí, nós temos aqui para entender rapidamente o que é rede. Site da rede não é rede. As pessoas confundem rede social com rede social internet. Facebook não é rede social. Facebook é uma mídia social. A gente se comunica, interage em rede, e aí nós usamos ferramentas. Podemos nos comunicar por aparelhos telefônicos, smartphone, por sinal de fumaça, por código Morse, mas são ferramentas que nos auxiliam a interconectar com as nossas redes. Participação é diferente de interação. Isso é muito importante. Participação, vamos dizer que nós convidamos vocês atenderam, aderiram ao convite, que é um orgulho recebê-los aqui, e aí vocês vieram. Este ambiente onde eu falo e vocês participam, vocês são parte, eu estou falando. Tem aqui uma
um ambiente de participação. Interação é quando acabar aqui, a gente vai para o happy hour, aí todo mundo vai interagir, e vai tomar chopp, conversar com todo mundo, e aí a gente tem uma liberdade na interação. E descentralização é diferente de distribuição. Aqui, uma coisa muito importante, esse senhor Paul Baran trabalhava para a Rand Corporation nos anos 60, que era a época da Guerra Fria, onde havia o perigo de uma terceira guerra mundial. E essa Rand Corporation trabalhava para o governo americano, e o governo americano estava muito preocupado com as estações de comunicação. E o governo americano deu uma tarefa a esse senhor e a sua equipe, perguntando: como é que nós podemos organizar as nossas estações de comunicação para sermos mais sustentáveis? Não havia essa palavra naquela época, mas para ter mais resiliência, para não sucumbir diante de uma catástrofe nuclear. E esse senhor Paul Baran trouxe esse gráfico. Esse gráfico é fundamental para nós que gostamos de entender o que é a rede social, como ela se organiza, porque aí a partir disso nós passamos a falar de padrões de organização. Isso aqui é muito interessante. Inclusive esse gráfico, na época, há 50 anos, esse do lado direito, deu direito à ARPANET, que depois virou a internet. Então ele trouxe essa informação. Está vendo lá? Station Link, no primeiro desenho. A gente pode organizar de forma centralizada. As conexões passam sempre pelo centro, né? Nós podemos organizar de forma descentralizada, que não é sem centro, são vários centros. É mais ou menos o organograma das organizações. A maioria das organizações funciona desta maneira. E nós podemos organizar de forma distribuída. A resposta que ele deu para ser mais sustentável é que fosse de forma distribuída. Mas aí o governo americano falou assim: mas como? Não tem chefe? Não tem quem comande? Não tem uma liderança? E aí, claro, não optou. Mas esse gráfico deu origem ao padrão de organização que a gente traz agora para a gente refletir. Vamos abstrair um pouco e pensar que aquele primeiro desenho, os desenhos azuis, são pessoas. Pessoas. E todos eles, se vocês perceberem, estão no mesmo lugar. Todos eles conformam. Então, a conclusão que se chega, gente, é muito legal. A partir disso, a gente conclui que nós podemos organizar 3 tipos de sociedade simplesmente mudando o padrão de organização. Nós podemos ter aqui, nós estamos centralizada, vamos dizer aqui embaixo, a Mariazinha quer falar com o Zezinho lá, ela tem que ir direto, tem que passar pelo meio. Alguém tem que fazer esse controle. Aqui no segundo, a Mariazinha quer falar com o Zezinho lá do outro lado. Bom, ela vai ter que falar com alguém para cá, para aqui, para lá. Então ela tem todo um trâmite burocrático para ela poder se comunicar com aquilo lá. É mais ou menos o que dizem da burocracia, de um documento que vai para o segundo andar, vai para pegar a assinatura no quinto, e depois volta para cá, então tem tudo isso. E na distribuída, que aqui está representada pelos outros, se a Mariazinha quiser falar com o Zezinho, fala com o Zezinho, está totalmente livre para se conectar com qualquer dessas pessoas, sem necessariamente passar pelos nodos ou pelos clusters de descentralização ali. Então, aqui, esse desenho da direita distribuída, ela até não representa o que pode ter de conexão. Porque se formos linkar todos os pontos, vai ficar preto aquilo ali. Não vai dar para ver, porque são tantas possibilidades de conexão que isso vai virar uma mancha escura. É isso. A reflexão que a gente traz é essa. E nós podemos ver isso através aqui da Expo Prague. O que torna sustentável uma organização é a qualidade do padrão de organização. Quanto mais em rede, mais a gente aprende com as mudanças que nós estamos vendo hoje, com tantas mudanças que nós convivemos. E uma empresa ou uma organização sustentável, ela também é eficiente, ela realiza o que ela precisa realizar, mas ela é também eficaz, porque ela também consegue enxergar o novo, a inovação, o que é necessário fazer, e não só repetindo processos e procedimentos. Temos aqui então a rede sustentável. Quanto mais em rede, mais sustentabilidade, mais nós podemos aprender e mudar. Para finalizar, este é um físico chamado Mark Buckingham, que ele nos traz
uma frase muito interessante que é: diamantes não brilham porque os átomos que os constituem brilham, mas devido ao modo como estes átomos se agrupam em determinado padrão. Nós pensamos em padrão agora, para que nós sejamos inovadores, para que nós tenhamos abundância de ideias, de criação, de tudo que pode nos tornar mais sustentáveis. O padrão distribuído é o padrão que valoriza o grupo, que torna diamantes. Portanto, o mais importante é frequentemente o padrão e não as partes. E isso também acontece com as pessoas. E nós? Qual é o desafio nosso diante dessas mudanças, de todas essas coisas? Qual é o desafio? É justamente como é que nós vamos organizar-nos de forma mais distribuída, mais centralizada, mais burocrática, para que a gente possa ter equipes diamante, onde esses componentes todos consigam ser valorizados, ser percebidos como total e importantes para o engrandecimento do nosso trabalho. E claro, uma organização mais distribuída do que centralizada favorece a cooperação e a confiança. E claro, cada um no seu quadrado, realmente não vai favorecer, porque nós vemos muros, nós vemos preconceito, nós vemos paredes e não membranas que nos tornam mais permeáveis para que a gente possa criar, para que a gente possa inovar, para que nossas ideias se deem, para que nós possamos sermos sustentáveis. Aqui na peça teatral nós temos isso, o comportamento que vocês citaram, que todos de alguma maneira perceberam aqui, tem. O Zé Fritz traz para nós isso, essa abundância de conexões de mundo totalmente interconectado. O seu Serafim traz uma gestão que é eficiente, óbvio, mas é uma gestão que está amarrada em alguns critérios, principalmente ele com ele, que ele não entende, ele acha que ele já sabe. E aí, já sabe? Como a gente sabe? A gente vai morrer aprendendo, sem aprender tudo que a gente sabe, e os outros podem nos ensinar. E a dona Ofélia sabe disso, porque ela percebeu, ela falou: peraí, eu tenho que ver aqui que eu tenho uma organização que está aprendendo, como é que eu possibilito? E aí eles fazem o quê? A dona Ofélia fala: vai todo mundo democraticamente para a Expo Prague. Para quê? Nesses 3 dias nós possamos aprender, nos abrir, conectar, saber que pessoa já é rede, que pessoa já é aprendizagem, e que o conhecimento compartilhado vai engrandecer todos nós. Então fica aqui o meu muito obrigado por este momento.